Léo, que Deus te abençoe e use a sua vida grandemente para a glória dele. Bom dia, irmãos. Eu sou muito grato aí a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Sou grato à igreja, ao conselho, ao pastor Jonatas, uma pessoa que eu admiro bastante. E para mim é um privilégio estar aqui falando desse assunto. Eu acho que o Jonatas exagerou bastante aqui em alguns aspectos, como não tem ninguém mais preparado, com certeza tem. Mas o assunto da disciplina é algo que, ao longo do tempo no seminário, me chamou a atenção porque muitas vezes nós corremos o risco de entrarmos em muitas discussões teológicas, em discutirmos muitas coisas que muitas vezes a gente não consegue colocar em prática no dia a dia. E eu, inclusive aprendendo com o meu mestre ali, o pastor Arival, eu tenho uma característica, eu gosto de ser muito prático. Eu gosto de ver a teologia na prática. Para mim, a única coisa que da única forma como ela é de fato útil, é quando nós compreendemos aquilo que está nas Escrituras e colocamos em prática no dia a dia. Então, olhando para a realidade da igreja, quando eu falo da igreja, eu falo da igreja de forma geral, não a igreja presbiteriana de Pinheiros, não a igreja presbiteriana dos IPs, mas a igreja no Brasil, e quiçá no mundo, nós passamos uma crise em relação à aplicação da disciplina eclesiástica. E aí eu vou abordar aqui alguns aspectos do porquê essa crise existe ou deixa de existir, se isso é coisa da minha cabeça, ou se vocês de fato também enxergam isso. O que nós precisamos entender é que a disciplina eclesiástica ela tem como um fundamento a preocupação da liderança da igreja, porque ela foi orientada, ela foi ordenada por Deus com a santidade da noiva de Cristo. Então o que nós estamos falando aqui é que a disciplina eclesiástica ela é uma ferramenta, ela é um meio pelo qual Deus ordenou que o seu povo exercesse para que a igreja se tornasse mais pura. E quando ela se torna mais pura, ela abandona pecados, ela fica mais parecida com Cristo. E isso é algo pelo qual nós fomos comprados por Cristo para fazermos. Tá certo? Então, apenas uma introdução. Aqui, a agenda que nós vamos passar hoje, eu quero falar alguns pressupostos, quero combinar com vocês alguns pressupostos, algo que eu não abro mão quando eu vou montar uma aula, quando eu vou pensar acerca da vida, algo muito importante. Eu vou trazer para vocês alguns questionamentos atuais, e aqui provavelmente vou fazer algumas perguntas, e eu quero que você erga a mão, caso você concorde ou discorde, vou pedir para o pastor Jonatas e o conselho não olhar para você não se sentir intimidado ao responder essas perguntas. Vou falar um pouco da base bíblica da disciplina eclesiástica, se isso tem base bíblica ou não, se isso é uma invenção ou não. Vou tratar um pouco, bem por cima, eu vou trazer para vocês aqui o texto da Confissão de Fé de Westminster. Nós, como igreja presbiteriana, fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas nós também concordamos, nós subscrevemos alguns símbolos de fé. O que são esses símbolos de fé? São 3 documentos que têm uma sistematização das Escrituras. Para mim, até hoje, é a melhor sistematização que já fizeram. Ela pode conter erros? Pode. Até hoje não deram conta de provar algum ali. Você pode até não gostar de algum ponto ou outro, mas isso é uma discussão para outro dia. E dentro desses símbolos, nós temos o quê? A Confissão de Fé de Westminster, o breve catecismo e o catecismo maior. Então eu vou passar para vocês, lá na Confissão de Fé de Westminster, tem um capítulo inteiro tratando acerca da disciplina eclesiástica. Depois disso eu quero falar com vocês alguns desafios que nós encontramos no nosso tempo para o exercício da aplicação da disciplina eclesiástica. E, por fim, eu vou fazer uma comparação entre o custo de nós negligenciarmos a aplicação da disciplina. Então, se nós tivermos uma liderança negligente nesse aspecto, qual que é o custo disso? E depois eu vou falar quais são as bênçãos da aplicação. Vou fazer uma comparação lado a lado. Espero que tenha que ser algo breve. Deixa eu até pôr meu cronômetro aqui. Como diz a minha esposa e o saudoso Tite, eu falo muito. Então pode ser que eu estoure o tempo aqui, o pastor Jonatas não gostará. Então vamos lá. Quais são os pressupostos que eu estou partindo aqui para essa nossa aula? O primeiro pressuposto é as Escrituras. Eu parto do pressuposto, e isso para mim não tem como provar o contrário,
que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo, consequentemente, pelo fato dela ser inspirada, ela é inerrante, não tem nada nela que seja passível de questionamento no sentido de que você consiga provar que aquilo está errado, e é que através das Escrituras eu devo enxergar o mundo e não o contrário. Então, como que eu vivo, como eu faço uma análise da minha vida e como eu devo viver a minha vida? Ao olhar para as Escrituras, eu olho para a realidade, interpreto a realidade a partir dos princípios que ela me ensina e não o contrário. Eu não olho para o que está acontecendo e então eu chego às Escrituras para entendê-la. Não. Eu olho para as Escrituras para que eu possa entender tudo que está ao meu redor. Então, esse é o primeiro pressuposto que eu estou partindo. O segundo pressuposto que eu estou partindo é que Deus, ele é um ser totalmente santo, ele é um ser totalmente amoroso, ele é um ser totalmente justo, ele é um ser totalmente sábio, ele é um ser que se ira e ele, ao mesmo tempo, é soberano. Eu não estou aqui falando de todos os atributos de Deus, eu estou apenas elencando algumas das características, né, de Deus, para que nós possamos entender que quando eu olho para as Escrituras, e a Escritura é a revelação, é aquilo que Deus escolheu revelar para nós, o que nós podemos conhecer de Deus está revelado nas Escrituras. Então, quando eu olho para as Escrituras e olho aquelas ordenanças, o que eu tenho que ter em mente? É um Deus santo, é um Deus amoroso, é um Deus justo, é um Deus sábio, é um Deus que se ira contra aquilo que é errado e é um Deus soberano. Então, sempre quando nós pensarmos em questionar alguma coisa daquilo que Deus faz em nossa vida ou daquilo que Ele revelou, é importante que nós tenhamos isso em mente. Porque como pode um Deus amoroso, um Deus que me ama, uma vez que eu fui comprado por Cristo, adotado por Ele, como que pode um Deus amoroso desejar algo mal para mim ou ruim? É possível? Quem acha que é possível que Deus queira algo ruim para mim, por favor, erga a mão. Ninguém. Quando eu penso que Deus deu uma instrução, Deus deu uma ordenança, e eu trago à minha mente, à minha memória, que Deus ele é totalmente sábio, tem como questionar isso? Não existe sabedoria maior que a dele. Então é importante que a gente tenha isso em mente, quando nós estivermos aqui olhando para as Escrituras, olhando para a confissão, que é uma organização, uma sistematização das Escrituras, tá certo? E aí fica muito mais fácil nós entendermos algumas coisas que acontecem na igreja, no nosso tempo, e o porquê a nossa liderança faz algumas coisas às vezes. Então nós temos que ver que, primeiro, a liderança foi instituída por Deus, algo que está nas Sagradas Escrituras também. E uma outra coisa, que isso eu gosto demais, apesar de no nosso tempo as igrejas estão em crise, como o pastor colocou, e tem muita igreja que não gosta disso. Para mim, a diferença é uma marca necessária na vida da igreja. A igreja nunca foi chamada para ser igual ao mundo. A igreja nunca foi chamada para ter comportamentos como o do mundo. Isso para a gente parece claro. Mas às vezes as igrejas têm se esquecido que a igreja foi chamada para ser diferente, inclusive na forma como ela se reúne, na forma como ela cultua e na forma como ela administra os seus problemas. Então isso influencia a forma como nós cultuamos, isso influencia as nossas reuniões, isso influencia a forma como a gente encara a vida, isso influencia a forma como a gente respeita ou deixa de respeitar a nossa liderança. Me fiz entender até aqui? Então tá, estamos nos pressupostos, vamos começar a aula, né? Então, quais são alguns dos questionamentos atuais acerca da disciplina eclesiástica? A primeira pergunta que é feita, e isso eu quero saber se vocês já pensaram nisso, a disciplina eclesiástica ainda é válida para os nossos dias? Quem aqui já pensou isso? O pastor Jonas está ensinando direitinho aqui, ó. Porque muitas vezes o que as pessoas pensam é, como que pode, aqui nós estamos pensando basicamente na questão da disciplina pública, como, eu não consigo entender como humilhar uma pessoa na frente da igreja pode estar relacionado com amar ao próximo e agradar a Deus. Isso é algo que já passou na sua mente alguma vez? Porque a gente olha e fala assim, não, peraí, eu estou colocando a pessoa lá na frente, estou expondo o pecado dela, e estou falando que por conta disso ela está sendo disciplinada. De que forma isso agrada a Deus? De que forma isso é demonstrar amor ao meu próximo? É uma pergunta do nosso tempo, é uma pergunta honesta, como diria meu amigo pastor Nilson, é uma pergunta honesta, mas nós trabalharemos um pouco com essa ideia. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus e a sua palavra,
eles são imutáveis, ou seja, não é possível que Deus mude e não é possível que as Escrituras sejam alteradas. E ao mesmo tempo que eles não mudam, eles nunca se tornam desatualizados. É claro isso para vocês? Então, as Escrituras e a pessoa de Deus, eles são sempre atuais. Então isso significa que quando Deus deu as instruções, Ele não deu instrução só lá para Abraão. Não foi só para um período, 6, 7, 8 mil, sei lá quantos mil anos atrás. Não foi só para aquela época. Os ensinamentos de Deus são atemporais. Os ensinamentos de Deus não mudam. E eles são sempre válidos para a nossa vida. Então é isso que a gente precisa ter muito claro. Ok, então tá bom, Léo. Você me explicou aqui, eu consegui ver que, parece que faz sentido esse negócio, parece que a disciplina eclesiástica ainda é válida. A minha pergunta é, ela é ainda necessária? Será que a disciplina eclesiástica ainda é necessária? Porque parece um método meio medieval, né? Eu vou defender que sim. Eu vou defender que ela ainda é necessária porque eu vou defender que nós continuamos ainda pecando. Tem alguém aqui que não peque? Não? Hoje de manhã você já pecou? Já, né? Eu também pequei. Vindo para cá eu pequei. Eu dei uma acelerada maior, eu passei um semáforo que estava fechando, só que eu passei já estava no vermelho, né? Então pequei. Eu imagino que você também. Então a igreja de Deus continua pecando, mas a igreja de Deus precisa ser pura. Então a gente vai ver que a disciplina ela é necessária no nosso tempo, né? E aqui nós vamos ver que existe um aspecto da disciplina muito interessante, porque a disciplina ela envolve pelo menos 3 esferas. Ela envolve a vida do crente, ela envolve a vida da igreja e ela envolve o mundo todo. Ou seja, a disciplina eclesiástica está relacionada não só com uma pessoa, não só com uma comunidade, mas com toda a criação, em última instância. E aí, tá bom, sério, Léo, já que ela é necessária, qual que é a importância, então? E a importância a gente vai conversar aqui ao longo da aula. Então eu quero começar com vocês com base bíblica, né? Presbiteriano que é presbiteriano tem que ter base bíblica, a gente não gosta, né, de nada que vem aí apartado das Escrituras. Então, Hebreus capítulo 12, né, os versos de 4 a 8, está escrito assim, vou esperar vocês abrirem, né? Fazia tempo que eu não via tanto crente com Bíblia, rapaz, que benção. E outra coisa muito boa, né, poder voltar da aula presencialmente. Eu já estava bem aperreado lá em casa, só dando aula online. Então, é muito bom dar aula com o povo junto, né? Então, Hebreus 12, a partir do verso 4 até o verso 8. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aqui eu não vou expor o texto todo, eu quero trazer apenas um ensinamento. A disciplina tem a sua origem em Deus. Existe uma disciplina, que é a disciplina divina, que ela entra em ação todas as vezes que nós pecamos. Ela vai variar a intensidade, né? Deus, Ele sabe como corrigir adequadamente os seus filhos, mas aquele que não é corrigido por Deus, o texto deixa bem claro que ele não é filho, ele é bastardo. Então, quero que você pense nos pecados que você tem cometido ultimamente e se Deus tem te disciplinado ou não. Se Deus não tem te disciplinado, você vai chegar em casa hoje e vai orar para Deus te disciplinar, porque você quer ser filho dele, certo? Eu acredito que você está aqui no domingo de manhã, num dia um pouco mais frio, eu creio que vocês sejam crentes em Jesus Cristo. Mas então a Bíblia deixa bem clara, a disciplina tem a sua origem em Deus, e isso, se Deus trata como filho aquele que ele corrige, isso está muito relacionado com que a disciplina está relacionada ao amor. A disciplina tem a ver com o amor de Deus. Tá certo? Porque não tem nada. A minha pergunta é,
qual é a melhor coisa que você pode desejar para alguma pessoa? É que ela seja parecida com Cristo. Se ela já tem um relacionamento com Cristo, é que ela seja cada vez mais parecida com Cristo. E como que ela vai ser cada vez mais parecida com Cristo? Quando ela estiver abandonando os seus pecados. Quando ela abandonar os pecados e viver uma vida de virtudes. E como que isso vai acontecer? Uma das formas como isso acontece é através da disciplina. A gente vai ver que a disciplina tem vários estágios. Então, a exortação com o irmão, a confrontação do pecado de um irmão. Então, quando você, com a motivação correta no seu coração, confronta um pecado de um irmão seu, é uma das maiores demonstrações de amor existentes na nossa vida. Nós precisamos entender que nós vivemos em comunidade, uma comunidade que se ama. E para isso, nós precisamos zelar pela vida do nosso irmão. E aqui eu não estou falando de tornar legalista, porque hoje nós temos um pensamento que aquele que gosta de obedecer ordenanças é um legalista. Na verdade, eu vejo que isso tem muito a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que aquele que o ama, guarda os mandamentos. Então, muitas vezes, as pessoas têm distorcido as verdades, e as igrejas, não é à toa que as igrejas têm entrado em crise. Então, em Hebreus 12, nós temos a ideia de que a disciplina surge em Deus e ela é uma expressão do amor de Deus para com seus filhos. Então, o texto clássico aqui para a disciplina é Mateus 18, tá certo? Então, em Mateus 18, dos versos 15 a 20, está escrito assim na palavra do Senhor: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura, pedirem se lhe-ás concedida por meu Pai que estás nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, a primeira coisa que não tem muito a ver com a aula é que esse texto, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, normalmente é utilizado em reunião de oração, que não deu muito certo. Como diz o pastor Jonas, a reunião não deu muito certo, a gente usa esse texto. E o contexto mostra que não tem nada a ver com a reunião de oração aqui. O texto está falando de uma reunião para resolver a disciplina ou a excomunhão de um membro da igreja. Então, o que nós precisamos entender? O nosso método de governo é extraído das Escrituras. Deus estabeleceu presbíteros. Deus estabeleceu presbíteros para conduzir o seu povo. Isso significa que nós precisamos respeitá-los como instrumentos nas mãos de Deus. Então, enquanto eles estiverem permanecendo fiéis às Sagradas Escrituras, obediência total, mesmo que eu não concorde. Quando eles se desviarem das Escrituras, aí eles se tornam passíveis disso que acontece aqui em Mateus 18. Nós devemos conversar com eles, devemos confrontá-los se for necessário. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus governa o seu povo, Deus cuida do seu povo através da liderança. Aí quando eu falo presbíteros aqui, é a pessoa do pastor mais os presbíteros, é o conselho. E por que isso? Porque Deus, quando Jesus está falando aqui que 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou com eles, é quando o conselho determina alguma coisa, Deus está movendo através deles para que aquilo aconteça, para que aquela decisão seja tomada. É como se tivesse uma chancela de Jesus Cristo para aquilo que está sendo decidido. E aí, só para a gente entender o porquê da importância da liderança e do conselho. Quando a gente olha então para Mateus 18, a gente vê um progresso no combate ao pecado. Então, primeira coisa, a disciplina, ela nunca vai acontecer, a pessoa cometeu o pecado, ela vai ser exposta aqui na frente, logo de primeira. Por quê? Porque a visão da disciplina, qual que é o objetivo final da disciplina? A gente vai ver que tem alguns, mas um deles é restaurar aquele que está ofendendo, aquele que está cometendo o pecado. Então, se a ideia é restauração, se a partir de uma conversa essa pessoa já se arrependeu e já mudou, o arrependimento pressupõe a mudança de comportamento, eu não tenho por que expor essa pessoa.
A disciplina, ela não é apenas pública, ela é também muitas vezes privada. Existe o processo de disciplina, de pecados que eles não se tornam notórios e públicos, que eles são tratados de forma velada, onde o conselho, reunido com a pessoa, toma as devidas providências. E existem casos, que esses são os mais doloridos, em que o pecado precisa ser exposto publicamente, e a pessoa é disciplinada, e mais dolorido do que isso é quando a pessoa não se arrepende, e ela é excomungada do meio da igreja. E aí que nós temos aqui em Mateus 18 a base para tudo isso. Então, quando nós olhamos, primeiro caso, uma pessoa, 1 a 1, a pessoa não te ouviu, você vai chamar mais 2 ou 3 testemunhas, vai conversar novamente com essa pessoa. Se a pessoa não se arrepender, não mudar as suas práticas, como que, de uma forma presbiteriana, nós vamos levar isso à igreja? Nós vamos fazer uma denúncia para o conselho. E veja bem, olha só, o método presbiteriano ele é muito bom porque ele não é fundamentado em fofoca. Então não adianta você chegar com fofoca para o conselho. Fofoca não resolve, além de ser pecado, não resolve. Talvez você tenha que ser disciplinado se você chegar lá com fofoca. Uma denúncia feita ao conselho contra o pecado de alguma pessoa, ele tem que ser feito com provas, com evidências, com testemunhas. É um processo sério, tem um julgamento, é todo um negócio sério feito aqui dentro do meio presbiteriano. Eu não vou dar aula disso hoje, eu quero que você primeiro entenda que isso está nas Escrituras e que muitas vezes nós no dia a dia acabamos não entendendo a forma como o conselho conduz alguns casos. Mas mais uma vez, é importante nós entendermos que Deus age através do conselho e que se o conselho agir de forma errada, são eles que responderão diante de Deus e não você. Então, é importante que nós obedeçamos o conselho, que nós tenhamos clara a responsabilidade que eles têm diante dessa realidade e por isso que eleição para presbítero e para diácono são coisas muito importantes. Vamos pegar aqui só no presbítero por conta da disciplina. Por isso que essas eleições são algo tão sério. As eleições são seríssimas. Nós precisamos entender quais são as características de um presbítero. Nós precisamos orar para depositarmos o nosso voto. Por quê? Porque são esses homens que vão conduzir a igreja. São esses homens que devem analisar a partir das Escrituras quais são, no caso da disciplina eclesiástica, quais são os pecados a serem combatidos, de que forma eles serão disciplinados, qual é o tempo que essa pessoa ficará disciplinada. Entende? É muito importante. Então, próxima vez que tiver eleição aqui para presbítero, não se esqueça disso. Ore pelos candidatos, ore por você quando você for fazer o voto. Aprenda ali o que a Bíblia fala sobre os presbíteros, analise os candidatos, para que então você faça uma escolha. Então, aí você levou para a igreja, e olha só, aqui é o caso clássico, que a gente fala do pecador impenitente. É o pecador que não se arrepende. Você falou individualmente e não mudou a postura. Falou com mais 2 ou 3 testemunhas, não mudou a postura. Você levou para o conselho e não mudou a postura, qual que é a consequência? Expulsa da igreja. Olha que coisa radical, Acho que talvez a gente tenha até que mudar lá o termo de recebimento de membros, tem que incluir lá que ele está passível que ele concorda com o processo de disciplina nosso, sabe? Porque as Escrituras nos ensinam que nós podemos, o conselho pode, em alguns casos deve, excluir a pessoa do corpo de membros da igreja. Por quê? Porque ela dá todos os sinais de que ela não é cristã. Ela dá todos os sinais de que ela não é cristã. E aí Jesus Cristo está falando aqui, essa ideia de desligar na terra, desligar no céu, ligar na terra, ligar no céu, tem a ver com isso. Quando uma pessoa é excomungada da igreja, é como se ela fosse desligada. Ela não faz parte do corpo. Essa pessoa pode vir a ser salva futuramente, não estamos falando do contrário, mas a ideia é que o conselho tem essa responsabilidade de administrar corretamente isso. Então vamos para mais um texto. Então, lá 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Olha o que Paulo está falando. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai.
E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha esse texto, que profundo e quão pesado ele é. Primeiro, a igreja, aqui uma coisa que Paulo já exorta a igreja: vocês estão se orgulhando de vocês aceitarem e serem coniventes com um pecado dessa intensidade? Isso é motivo de vergonha, não de orgulho. Então Paulo já começa dando essa pancada na igreja. Ele fala o seguinte: olha que pecado que vocês estão admitindo no meio de vocês. O rapaz lá provavelmente está tendo uma relação com a sua madrasta. Olha que negócio absurdo. Por isso que as igrejas ficam em crise, por exemplo, quando não exercem a disciplina eclesiástica. Porque o pecado encontra morada no meio daquele povo. Isso é forte, esse texto é forte. E o que o Paulo vai falar ainda é o seguinte: que Jesus concorda, que Jesus estará no meio deles, quando expulsarem, entregarem para Satanás o corpo daquele rapaz, para que o espírito seja salvo. A medida parece drástica, mas a motivação é santa. Quando a gente olha a medida, fala assim: entregar para Satanás parece um negócio pesado. E é mesmo. Mas qual que é o objetivo? Ver se salva a alma. Então, a disciplina eclesiástica tem a ver com a restauração do crente para Cristo. Tem a ideia de trazer o crente para Cristo e, ao mesmo tempo, de alguma forma, tira um joio ou outro do meio do caminho. Né? Porque quem não é de Deus, normalmente não recebe muito bem a disciplina. E o último texto, como base bíblica, que eu quero dar para vocês, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22, só um trechinho dele, parte B. Aqui é Paulo dando instrução a Timóteo acerca dos presbíteros. E olha a instrução que ele dá para os presbíteros: não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Quando eu vejo, e aqui começa a ficar muito pesado para o nosso lado, né? Quando eu vejo meu irmão pecando e eu nada faço, eu me torno cúmplice com ele naquela prática. Fala: Léo, você está viajando. Quem está cometendo o pecado é ele, mas você, como crente, está vendo e não está fazendo nada. Então, eu gosto de dar uns exemplos meio radicais assim, porque daí às vezes a gente fica mais fácil de entender. Tem uma serra elétrica ligada. Sabe, serra elétrica lá derruba árvore e tudo mais, né? Está lá todo vapor. E você vê uma criança indo em direção a essa serra elétrica. Tem a chance de dar certo isso? A criança com a serra elétrica ligada? Não tem chance. Eu não quero que isso aconteça, mas vamos pensar aqui no nosso amigo João Pedro. Né? Um ano, está caminhando ali. Qual que é a tua reação natural quando você vê uma cena dessa? É correr e pegar a criança. Se você estiver mais perto da serra elétrica, você vai jogar a serra elétrica fora. Se estiver mais perto da criança, você vai correr para tirar a criança dali. O problema é que nós não encaramos o pecado com tanta seriedade. O problema é que nós não entendemos ainda o que é o pecado de forma profunda e nem as suas consequências. Quando nós entendermos o que é o pecado, nós vamos ver que essa serra elétrica não é nada perto dele. Então, quando você vê um amigo seu, um irmão seu, vivendo em pecado, e você nada faz, você está deixando que ele se mate na serra elétrica. O pecado, ele é devastador. E com o tempo ele aumenta em intensidade. Mereci um dia aqui só de estudo sobre pecado. Porque o pecado, em primeiro lugar, ele é uma ofensa à santidade de Deus. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que as coisas ruins que acontecem nesse mundo caído é por conta do pecado. Esse negócio chato do coronavírus é por conta do pecado. Nós precisamos entender melhor o pecado, para que a gente tenha cada vez mais aversão a ele e a gente tenha mais amor pela disciplina eclesiástica. Então essa foi a base bíblica. Então vamos lá para a confissão de fé. Eu vou ser um pouco mais rápido aqui para a gente poder explorar outras coisas no final.
Na Confissão de Fé de Westminster, ela tem lá no seu capítulo 30, o capítulo a respeito das censuras eclesiásticas. São 4 parágrafos, eu vou ler todos, né? Lerei todos e farei alguns destaques apenas. No primeiro parágrafo fala assim: o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, é Jesus que é o dono da igreja. O dono da igreja não é pastor e não é conselho. O dono da igreja é Jesus Cristo. Foi ele quem morreu por ela. Tá certo? Nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela. Então ele, como dono, delega, responsabiliza algumas pessoas para exercerem esse governo. É uma responsabilidade imensa. Governo distinto das autoridades civis. Ou seja, tem um governo dentro da igreja e existe o governo fora da igreja, né? Nós esperamos fortemente que o governo da igreja seja o melhor de fora, né? Nós esperamos isso aí. Qual que é o segundo parágrafo? A esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu, né, que tem a ver com aquele ligar e desligar que eu comentei agora há pouco. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou absolver pecados. Então, esse poder não está neles, é dado a eles por aquele que morreu pelos pecados dos seus, Jesus Cristo. Veja, é um poder delegado e uma responsabilidade delegada. De fechar esse reino a impenitentes. Então, quando você excomunga alguém, você está fechando a porta dos reinos dos céus para o pecador, tanto pela palavra quanto pelas censuras. A censura eclesiástica, né? De abri-los aos pecadores penitentes. Ou seja, aqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependem fazem parte desse reino. Pelo ministério do Evangelho e pela remissão das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Então veja que tem um aspecto aqui circunstancial. Seria necessário que a gente fizesse eu estou vendendo várias aulas aqui hoje. Seria necessário que a gente desse uma outra aula a respeito... Quem aqui já ouviu falar de pecadão e pecadinho? Existe ou não existe? Eu desafio vocês a lerem a Confissão de Fé de Westminster, e ela dará a base bíblica e mostrará que existe pecadão e pecadinho. Em que sentido? Primeiro, todos os pecados ofendem a santidade de Deus. A gente nunca pode tirar isso de mente. Quando nós aqui usamos a expressão pecadinho e pecadão, nós queremos principalmente nos referir às consequências desse pecado e às circunstâncias dos praticantes. Então, por exemplo, um pecado cometido por um recém-convertido, ele é muito mais compreensível do que um pecado cometido por um pastor. Isso tem a ver com a responsabilidade, com o tempo de fé, com o conhecimento bíblico e por aí vai. Então, isso aqui é uma coisa só para a gente pensar rapidamente. Então, conforme a intensidade, a notoriedade do pecado, as consequências do pecado, ações diferentes são tomadas. Então, por exemplo, você acha que a mentira, do tipo, eu inventar uma mentira do porquê eu cheguei atrasado, é exatamente igual ao pecado do adultério? Você acha que o tratamento deve ser o mesmo? Não. Porque eles são pecados diferentes, intensidade diferentes. Então, só para a gente ver que tem coisas que são tratadas de maneiras distintas. Muitas das vezes, a gente não quer nem que chegue na fase final da disciplina. A gente quer que a pessoa se arrependa logo no começo. A nossa ideia, restauração do crente, é que logo no começo ele reconheça as barbaridades que ele tem feito, para que ele possa então ser restabelecido. Então vamos continuar aqui na confissão. Terceiro parágrafo. A disciplina na igreja é necessária para chamar e ganhar para Cristo os irmãos transgressores, para dissuadir outros de praticar ofensas semelhantes, para lançar fora o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça pode cair sobre a igreja, se ela permitir que o pacto divino e os seus selos sejam profanados por ofensores notórios e obstinados. Então, olha que coisa interessante. A gente vê que em nenhum momento é dito aqui que o objetivo da disciplina eclesiástica é humilhar as pessoas. Nenhum momento aqui é dito que o objetivo da disciplina eclesiástica é expor as pessoas ao ridículo. Todos os motivos que são expostos aqui são motivos bíblicos e legítimos.
chamar e ganhar para Cristo os irmãos transgressores, a restauração daquele que caiu, para evitar que outros venham cometer o mesmo tipo de pecado por acharem que isso é normal. Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, ó, se aquele irmão está fazendo isso, não deve ser pecado. Se a igreja não está falando nada contra isso, não deve ser pecado. Então, quando você pune com a disciplina determinados pecados, isso serve de exemplo para o outro. Por isso que ela é importante para a igreja. Porque a igreja vai ver que aquilo não é aceito no nosso meio. E com isso você tira o velho fermento, né, para não estragar a massa toda, e você vindica, né, você mostra a honra de Cristo. E aqui tem uma coisa a ver com o testemunho. Né, mais para frente a gente vai falar disso aí. E quarto, parágrafo e último, para melhor obtenção desses fins, os oficiais da igreja devem proceder dentro da seguinte ordem: segundo a natureza do crime aqui é pecado, e o demérito da pessoa, a repreensão, então aquela conversa amistosa, né, porta fechada com o conselho, né, depois que ele já foi denunciado, né, já foi feita a denúncia contra ele, uma conversa junto com o conselho. Em muitos casos, a maioria dos casos, provavelmente já resolvem nessas circunstâncias. Quando você chama na sala, conversa, né, e a pessoa se dispõe, né, se arrepende daquilo que ela tem feito e se dispõe a mudar. Vamos pensar aqui, para não dar um exemplo muito clássico, um homem que fica fazendo fofoca na igreja. Né? Vou fazer aqui um trocadilho aqui. O homem que fica fazendo fofoca na igreja. Muitas vezes, com uma única conversa, com o conselho, você consegue resolver esse problema. Às vezes não, mas pode ser que sim. Já resolveu. Você não precisa. O teu objetivo não é judiar da pessoa. O teu objetivo é restaurá-la, é demonstrar o amor de Cristo ao próximo. Então, cada pecado tem uma resposta, deveria ter uma resposta proporcional. E nós, como cristãos, devemos desejar isso. Então, é isso o que a confissão de fé fala sobre a disciplina. Então, nós já vimos o quê? Base bíblica para a disciplina. E aí, por que eu falei de pressupostos? Porque se a Bíblia ela é inerrante, através dela que eu devo enxergar o mundo, e o Deus que a revelou é perfeito, santo, amoroso, justo, sábio, se Ele ordenou a disciplina, qual que deve ser a minha postura diante dela? Eu devo concordar ou discordar? Quem acha que deve discordar, ergue a mão. Que bom, está dando certo. E quem concorda que ela deve ser aplicada, então? Ergue a mão. Me ajuda, vamos participar, está frio aí e tal. Então, quando nós temos os pressupostos corretos, tem hora que a gente fica de mão amarrada para entender algumas coisas. Se eu entendo que a palavra é de Deus e que Ele não erra, tem como discordar dela? Então eu fico de mão amarrada. Não importa, em última instância, não importa o que eu penso. Não importa o que eu acho. O que importa é que Deus acha. E Deus não acha, Ele só manda, porque Ele é. Então, diante dessas circunstâncias, eu mostrei para vocês que a disciplina eclesiástica tem base bíblica. E além dela ter base bíblica, nós temos uma base denominacional. Uma base confessional. É por isso que a gente fala assim, não, nós somos confessionais. Nós confessamos esses documentos. Então, esse documento é fundamentado nas Escrituras, né? Então ele sistematiza. Então nós sabemos que a disciplina eclesiástica é necessária. O que eu espero de vocês, por exemplo, a partir de agora? Que vocês vão cobrar o conselho para que o conselho discipline a igreja. Eu tenho um caso de um amigo meu seminarista, trabalhando numa congregação da igreja nossa, em que o cara falou assim, eu quero me tornar membro aí na congregação para o senhor poder me disciplinar. Porque eu tenho vivido em pecado e eu estou errado. Eu quero ser disciplinado, eu preciso. Essa deve ser a nossa postura diante do pecado. Nós temos que usar todas as ferramentas que nós temos em nossas mãos para lutar contra ele. Então, é importante, eu quero que vocês cobrem, depois eu vou falar com o pastor Jonas, se o pessoal está cobrando disciplina eclesiástica aqui. Tá certo? Aí, se não estiver cobrando, eu vou ter certeza que a aula não deu certo. Mas vamos lá.
quais são os desafios, então, que nós enfrentamos no nosso tempo? Obviamente, isso aqui não é uma lista exaustiva, não estão todos os itens possíveis, mas eu separei 4 itens que eu acho que são muito interessantes para a gente pensar. Primeiro seria o espírito da nossa época. O que eu falo com o espírito da nossa época? Não é o diabo pairando por aí, não. É a forma como o povo tem pensado. E a forma como a sociedade tem pensado, muitas vezes tem influenciado a igreja. Então é isso que eu quero dizer com o espírito da época. O segundo é um conceito deturpado, um entendimento errado do que é amor. Porque muitas vezes a sociedade com certeza não entende o que é o amor, e muitas vezes nós temos sido influenciados pelo entendimento errado do que é amor. O terceiro ponto é o relativismo. O nome é meio autoexplicativo, mas a gente vai mostrar aqui algumas consequências. E o último seria o efeito negativo da aplicação incorreta da disciplina eclesiástica. Esse é um grande desafio, porque apesar dela ser bíblica, eu não estou falando aqui que ela sempre foi realizada da forma correta. Muitas vezes pessoas foram humilhadas, muitas vezes pessoas não foram disciplinadas porque eram filho de presbítero, enquanto outras que cometeram o mesmo pecado foram disciplinadas porque não eram filho de presbítero, por exemplo. Não estou falando que aconteceu aqui, mas a gente ouve que acontece isso na vida da igreja. Se for filho de pastor, enfim, a gente pode fazer os exemplos que a gente quiser imaginar. Então, muitas vezes as pessoas criam resistência por conta da maneira como isso for feito errado, tá certo? Então vamos lá, entrar brevemente em cada um desses pontos. Espírito da época. Nós vivemos num período, o pessoal tem chamado aí de pós-modernidade. Nós somos muito modernos, nós estamos depois já da modernidade, nós somos muito avançados, né? Só que, qual que é o problema dessa pós-modernidade? O problema da pós-modernidade é que ela não crê mais em verdades absolutas. Ela não crê mais, ou alguns dizem que creem, mas na prática mostram que não creem mais no uso da razão. Então chegou lá num tempo lá atrás, quando surgiu o iluminismo, vocês já devem ter ouvido falar do iluminismo, Deus foi colocado de lado e o homem foi colocado no centro das coisas. Perdeu-se a perspectiva divina e apenas a perspectiva humana foi considerada, e eles criam que através do uso da razão apartado de Deus, nós conseguiríamos resolver todos os problemas e nós conseguiríamos explicar todas as coisas. Esse plano, vamos falar intelectual, ele fracassou quando, no século XX, duas grandes guerras aconteceram. E junto com elas, Holocausto, bombas atômicas, a razão entrou em crise. Por quê? Porque usar a razão apartado de Deus é um problema gigantesco. E nós sabemos, o homem contaminado pelo mal, aquele que está longe de Deus, dominado e escravo do pecado, ele só fará coisas ruins ao usar muito a sua razão. E aí, qual que foi a resposta ao uso intenso da razão? Vamos usar pouco. E aí você não precisa de muito esforço para ver que isso acontece no nosso tempo. É só você entrar na rede social, você vai ver que o povo está usando pouco a razão. Cada um escreve o que quer lá, um monte de baboseira. Mas o que isso significa? As pessoas agora não têm mais uma verdade absoluta. A Bíblia é uma verdade absoluta ou não? Então nós entramos em conflito com o nosso tempo. O problema é que dentro da igreja, pessoas têm sido influenciadas por essa forma de pensar e têm questionado as Escrituras e coisas que são ordenadas. Por exemplo, a disciplina eclesiástica, um negócio que parece ser bastante medieval. Então, quando nós olhamos para isso, essas verdades serão questionadas, ainda mais se vier com rótulo cristão. Aí o mundo não aceita de vez. Mas nós não devemos ter problema com isso. Então o espírito da nossa época influencia. A igreja tem sido influenciada por esse tipo de pensamento, ainda mais se você imaginar que uma pessoa chateada porque ela foi disciplinada pode ir embora da sua igreja. Então pode ser que alguns conselhos e pastores tenham medo de que a sua igreja seja reduzida por conta da aplicação da disciplina eclesiástica. Apesar de, eu gosto de usar a história como uma forma de aprendizado, apesar da história mostrar o contrário, que quanto mais santa uma igreja, mais pessoas serão inseridas no seu meio. E, consequentemente, se nós começamos a relativizar tudo, quem aqui gosta de sofrer?
Ergue a mão para mim, por favor. Ninguém? Então, se eu relativizo tudo, né, se eu não tenho mais uma verdade absoluta e eu não gosto de sofrer, você acha que eu vou querer a disciplina eclesiástica sendo praticada? Naturalmente não. Então, o espírito da nossa época tem colaborado para que o uso da disciplina eclesiástica esteja caindo em desuso. O segundo aqui, ponto, e eu acho que esse é bastante evidente, é o conceito errado de amor. Nós vivemos num tempo onde as coisas são muito romantizadas e aquilo que antes era conhecido como paixão agora é taxado como amor. Por isso que casamentos acabam. Porque fala assim, o amor acabou. Não, o que acabou foi a paixão. O amor é aquilo que sustenta o casamento. Né? E ao longo do casamento, a paixão sobe e desce, altos e baixos. Né? Você que é casado, for pensar nisso, você vai ver que é uma verdade. Certo? Altos e baixos. Não vamos ser aqui hipócrita e falar que não, só paixão. Né? Não dá. Não é assim que funciona a vida. Mas as pessoas têm confundido as coisas. E uma das coisas que elas têm pensado sobre o amor é que a expressão mais genuína do amor qualquer, quando eu aceito tudo o que a outra pessoa faz sem questioná-la. Eu amo genuinamente uma pessoa, isso eles dizem, quando eu aceito essa pessoa com todas as suas práticas erradas e nada falo contra. Quem acha que isso é amor? Se você achar que isso é amor, quando o teu filho for ao supermercado e quiser pegar só doce, você vai deixar. Por quê? Porque você tem que aceitá-lo do jeito que ele é. Quando o seu filho faz birra, você vai tentar não discipliná-lo. Você vai tentar dar alguma coisa para compensar, para ele parar de fazer birra. Isso não é amor. Isso definitivamente não é amor. O conceito de amor oferecido por nosso tempo é uma emoção superficial que ela pode ser facilmente descartada. Né? Se você pegar assim, quantas pessoas não amaram tantas ao longo do tempo? Né? A Gretchen parece estar indo para o 18º casamento. Olha lá, muito amor envolvido nisso. Né? Só quem ama tanto para casar tantas vezes. Né? Olha como as coisas estão erradas. Né? Então esse sentimento, né, essa emoção, ela é superficial, porque ela pode ser descartada facilmente. É uma emoção egoísta, porque o amor que o nosso tempo vende é um amor que busca a minha satisfação. E quando eu não estou sendo mais satisfeito, o que eu faço? Eu largo. Terceiro ponto, ele é um amor que não faz sacrifícios. Ele é um amor egoísta porque ele só quer receber, ele não quer dar. Diante de uma expressão dessa, de amor, qual é a possibilidade de uma pessoa que entende isso como amor, querer que a disciplina eclesiástica seja realizada? É zero. É zero, porque eu preciso entender a outra pessoa. Eu preciso aceitá-la como ela é. Só que não é isso que as Escrituras mostram. As Escrituras mostram um padrão moral, as Escrituras mostram a forma como nós devemos viver, e as Escrituras mostram como nós devemos interagir com isso. Agora, o amor que é exposto nas Escrituras, o amor bíblico, o amor verdadeiro, ele é totalmente oposto daquilo que tem sido proposto pela sociedade. Ele não é um sentimento autônomo que vai e vem, ele é algo intencional, por isso que quando nós decidimos amar uma pessoa, isso é independente das circunstâncias, e é por isso que o amor sustenta o casamento, porque nós decidimos amar alguém. Esse amor, naturalmente, né, tem emoções envolvidas, mas elas não são os guias desse amor. Ele, portanto, não é nem superficial e nem descartável. Esse amor ele é profundo e necessário para um cristão verdadeiro. Ele também não é egoísta, porque ele não procura os próprios interesses, como está lá em 1 Coríntios 13. Ele não é egoísta. Eu não busco a minha satisfação. Eu busco com que o próximo seja satisfeito. E satisfeito no padrão bíblico. Por isso que o casamento, quando tem amor bíblico, não tem como dar errado. Porque se eu busco satisfazer minha esposa e ela busca me satisfazer, qual que é a chance disso dar errado? É zero. É zero.
E também ele não é fundamentado no prazer. Né? O texto bíblico diz que o amor suporta com paciência as injúrias. Então, o conceito de amor bíblico vai nos levar a uma compreensão completamente oposta do que a sociedade propõe. E esse amor bíblico, que é profundo, que visa o bem do outro, que suporta as injúrias, vai concordar com a aplicação da disciplina eclesiástica. Então, nós temos resposta nas Escrituras para os desafios que têm sido propostos pelo nosso tempo. O terceiro ponto é o relativismo, né, onde tudo é relativo, e essa é a sua verdade, o que eu penso é diferente. Né? E aí tem um pastor que eu tenho gostado bastante dele, né, o John Sitteman. Ele fala o seguinte: no mundo onde o eterno deixou de ter qualquer função decisiva e no qual o imediatismo foi elevado a uma posição de divindade, esses valores são determinados exclusivamente pelo próprio indivíduo para si mesmo. Então eu vou olhar o mundo e definir as coisas conforme eu quero e conforme eu me satisfaço. É isso que ele está falando aqui. Não podemos mais apelar para um Deus eterno e soberano que revelou-se em sua palavra e cuja a palavra é a verdade absoluta e lei funcional. Pessoal, então hoje, isso é relativo. O negócio da Bíblia é para você, é a forma como você interpreta. E eu interpreto de outra forma. É isso que ele está colocando aqui. Veja se vocês já ouviram algo parecido com isso. Muitas pessoas na igreja perderam respeito pela disciplina na congregação. Afinal, quem é você para julgar quem eu sou e o que eu faço? Você não tem pecado, seu hipócrita? Veja, isso é um negócio. Vocês já ouviram alguém usar isso aqui? Você vai falar do pecado, a pessoa fala assim: quem é você? Eu vi você pecando agora há pouco ali. Ela fala assim: tira a trave do seu olho, irmão. Está vindo olhar o cisco do meu? Só que a Bíblia dela parou por aí, porque na sequência desse texto vai falar assim: antes, tira a trave do teu olho para que você possa remover o cisco da outra. Então nós devemos sim julgar essas coisas. Né? Nós devemos sim julgar. Ou então ele vai usar aquele outro texto clássico: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. E aí a pessoa usa uma interpretação distorcida desse negócio. As pessoas ali não atiraram a primeira pedra, não é porque elas não tinham pecado na sua vida, é porque o processo que estava sendo feito de disciplina daquela mulher estava errado. Estava faltando um homem para ser disciplinado. A motivação deles no processo não era a restauração, né? Obviamente ela ia morrer, mas era colocar Jesus em xeque. Então nós precisamos entender corretamente a Bíblia, para que a gente possa tomar as decisões corretas. Né? E aí vai continuar: a vida é minha, me deixa em paz. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E não enche minha paciência. É isso que as pessoas têm pensado. Então, ele vai continuar a análise falando assim: juntamente com essa rejeição dos padrões bíblicos empregados pelos pastores, designados por Deus para a vida dos crentes, vem a facilidade com que a ovelha descontente e solitária pode encontrar refúgio em outro aprisco. Ou seja, é muito fácil mudar de igreja hoje. Se você sair daqui para ir para outra, muitas vezes nem vão te perguntar como está a sua vida com Deus. Talvez eles te enxerguem como um cheque chegando lá, né? Mas a tua vida espiritual eles não estão preocupados. Então essas coisas vêm gerando desafios, né? Só que aí nós temos que vir com a resposta bíblica para o relativismo. E olha só que coisa interessante. Um outro pastor fala assim: como nós somos ligados uns aos outros de maneira tão dinâmica no corpo de Cristo, somos exortados a invadir intencionalmente o espaço um dos outros. De fato, eu creio que esse é um símbolo da genuína comunidade cristã, quando eu invado o espaço do outro de forma intencional. As várias afirmações uns aos outros do Novo Testamento mostram o desejo de Deus para a sua família. Os cristãos devem ser notáveis por seu amor uns pelos outros, por encorajarem uns aos outros, por aceitarem uns aos outros e até mesmo por admoestarem uns aos outros. Então o processo de disciplina ela começa na vida do crente normal, do crente do dia a dia, não só da liderança. Começa com nós que somos membros da igreja, na nossa convivência diária. E aí vem MacArthur aqui para terminar de fechar o caixão, né? Ele fala assim: a passividade em relação ao erro conhecido não é uma opção para o cristão. A intolerância para com o erro
encontra-se permeada nas próprias Escrituras. E a tolerância para com um erro conhecido é tudo menos uma virtude. Então nós, como cristãos, é colocado em nós a responsabilidade pelo zelo com os nossos irmãos. E aqui eu não estou falando para você virar um inquiridor aqui, sair fazendo a inquisição na igreja. Eu não estou falando para você sair caçando o pecado na vida dos outros. O que eu estou falando para você é, na convivência diária você perceberá essas coisas. Na convivência diária você verá os pecados dos seus amigos, dos seus familiares, da sua esposa, dos seus filhos. Isso é natural. Quanto mais você convive com uma pessoa, mais você vê seus erros. Eu brinco sempre que minha esposa tem um documento lá no computador que ela vai escrevendo meus defeitos. Está acabando a memória do computador. Mas a gente sabe com a convivência. E eu, como cristão, não posso deixar a pessoa se afogar. Eu não posso deixar que essa pessoa viva numa vida de pecado deliberado. E às vezes pecado que ela nem conhece. Pecado de ignorância, ela nem sabe que ela está cometendo um pecado. Mas eu preciso alertá-la. Por quê? Porque eu quero que ela seja parecida com Cristo. Porque eu quero que ela evolua, que ela desenvolva no processo de santificação. Essa é uma grande expressão de amor ao próximo. E por último, desafio e efeito negativo da aplicação incorreta. Muitas vezes, essas experiências ruins, essas experiências de aplicações incorretas da disciplina eclesiástica, pode levar com que a gente tenha uma rejeição a esse processo, a essa ferramenta bíblica que Deus deu para a manutenção da pureza da igreja. Mas, como eu falei para vocês, o que importa não é a nossa experiência, o que importa não é o que você acha, não é o que eu acho, o que importa é o que as Escrituras dizem. E elas dizem que a disciplina eclesiástica tem que acontecer. Então, o grande desafio, e aí é o desafio para o conselho e para você no seu dia a dia, é como eu caminho na direção